As duas tristezas. Assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhe o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar em nosso benefício com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos, através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Naturalmente cautelosos, esses companheiros preferem distância à partilha indébita de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas, embora sempre que generosos e leais estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Compreendamos que ninguém estima a permanência num espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diletos, e saibamos fornecer bondade e paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximem de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir à divina providência nos conceda a preciosa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Emmanuel. Neste capítulo, o benfeitor nos fala de dois tipos de tristeza, de duas tristezas. A primeira é a tristeza construtiva, é aquela, como ele nos diz, que nos encaminha para o trabalho da melhoria íntima, né? Quando nós vemos, que tristeza, gostaria de estar num lugar melhor, numa condição melhor, de ser mais paciente, de ter mais alegria, de poder fazer mais coisas boas. Então é aquela tristeza que é passageira, que impulsiona-nos à ação, né? Que ela vem mais para dar aquele empurrãozinho e passa. Essa é a tristeza positiva, como ele nos diz. E existe, porém, a tristeza destrutiva, né? Que é aquela mais comum no nosso dia a dia. E ele vai descrevendo que é como se trajássemos um luto por dentro do coração. E em função disso, acabamos espalhando o desânimo e o pessimismo por onde passamos, né? Com as nossas palavras, com as nossas ações, com a nossa expressão facial, né? Com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, a gente acaba destilando o pessimismo, destilando o mau humor, muitas vezes em função desse sentimento de tristeza. E ele nos convida, observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Então a tristeza, o desânimo, é uma doença da alma, como nos diz Emmanuel. E se nós mantermos a tristeza, o que é a tristeza? É a ausência da virtude da alegria.
né? Então, é não perceber, né, a presença divina na nossa vida, é não perceber que tudo que nós temos a oportunidade de viver, de vivenciar nas nossas relações, as questões positivas, as questões que nós interpretamos como negativos, desafios, tudo vem para o nosso aprendizado, para o nosso benefício. Então, quando não vemos isso, acabamos muitas vezes nos sentindo tristes, e é uma doença da alma. Muitos espíritos desencarnados estão tristes. Quando nós ficamos tristes, aquela tristeza mórbida, nós atraímos esses espíritos por uma sintonia vibracional, acabamos ficando em companhia também de espíritos tristes. Então observemos essa doença da alma para nós até mesmo conseguirmos evitar, né? Como se diz assim, observarmos quais situações, né, quais que desencadeiam, conseguir prevenir situações de tristeza no nosso dia a dia. Toda vez que comentamos nossos problemas de forma exagerada, né, dramatizando nossas dores, a gente encontra uma pessoa, a gente já vai falar de doença, a gente vai falar de problemas, a gente vai falar das dificuldades, problemas políticos. Quando nós ficamos focados nessas questões, né, em queixar-se, né, ou de nós ou do externo, nós favorecemos a nossa conexão, né, com espíritos tristes, desanimados, e mantemos a tristeza em nós mesmos. Um outro exemplo, né, é sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar de sofrimentos do passado, né, ficarmos recordando, nos queixando de questões que já foram há muito tempo, que o próprio tempo já fez questão de apagar, mas a gente quer reescrever. Olha como eu sou vítima, como eu sofri. Isso também favorece a manutenção de um quadro de tristeza em que nós mesmos criamos para nós. Né? O focar nas questões negativas dos outros, nas dificuldades, nas imperfeições alheias, também é uma forma de nós mantermos a tristeza em nós e favorecermos nos outros. Ele nos diz: naturalmente cautelosos os companheiros, né, as pessoas que convivem conosco. Quando nós temos esse tipo de comportamento, nós acabamos afetando negativamente os filhos, os amigos, os companheiros de trabalho, e esses companheiros naturalmente tendem a evitar a nossa presença, tendem a se afastar, né? Ou tendem a querer mudar de assunto, né? Porque os assuntos pessimistas acabam produzindo mal-estar. Quando nós queremos falar somente de nós, das nossas queixas, acabamos criando sentimentos desagradáveis nos outros. E Emmanuel nos diz: compreendamos que ninguém estima a permanência num espinheiro. Então, quando nós estamos sempre mal-humorados, ou só nos queixamos, ou só falamos de assuntos desagradáveis, né? Quem quer ficar no espinheiro? Então, as pessoas tendem, de fato, a evitar. Assim como não escolhemos o vinagre para brindar, ou seja, as pessoas, quando elas querem buscar uma companhia, né, para se sentir bem, também não vão buscar a nós, né, se nós só destilarmos este vinagre em nossas falas, em nossos comportamentos. E ele finaliza. Então Emmanuel nos orienta nessa mensagem, finalizando: para isso, sabemos, da mesma forma que nós sabemos rogar a Deus proteção, bênção, aprendamos igualmente. Olha, é tão importante quanto rogar, quanto agradecer, e igualmente, ou seja, é tão importante pedir a providência divina que nos conceda a preciosa coragem para silenciar desapontamentos. Ou seja, para evitarmos ficarmos repetindo, falando de questões desagradáveis, de questões íntimas,
mais pesadas, mas que ainda estamos trabalhando, de forma gratuita, de forma repetida. E lágrimas. A gente pode compartilhar sim as nossas dores, mas evitar que seja o assunto principal, que falemos somente disso ou que fiquemos recordando sistematicamente disso. Procuremos ajuda quando necessário, de especialistas para falar das nossas dores, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Então, por que Emmanuel nos dá essa orientação? Quando nós, mesmo passando por situações difíceis, nós procuramos levar paz, consolação, carinho aos outros, nós estamos, na verdade, fazendo primeiramente a nós isso. Estamos sendo mais pacientes conosco, mais consoladores conosco, mais acolhedores com as nossas dores. Então, quando fazemos isso com o outro, procuramos levar esse afeto na nossa fala, no nosso agir, estamos também fazendo isso com nós mesmos. E isso tem de nos produzir bons sentimentos, alívio das dores e melhorar o nosso dia. Então, cuidemos com essa tristeza, com essa doença da alma, para que possamos desenvolver a virtude da alegria cada vez mais em nossas vidas. Lembremos de Jesus quando nos diz: tende bom ânimo. Até o nosso próximo encontro.